Olá, vocês! Recebi uma pergunta incomum de um seguidor e decidi trazer o tema aqui no canal para vocês. Eu queria saber se é possível mudar o regime de bens durante o casamento. Se é possível fazê-lo. Este é o tema do vídeo de hoje. Sou Is Souza Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. O Código Civil de 2002 trouxe essa possibilidade para quem já é casado e deseja trocar o regime de união civil. Mesmo com anos de casamento, os casais podem solicitar alteração nas regras de administração dos bens comuns, desde que não cause prejuízo a terceiros, como os herdeiros e acredores. Os cônjuges, desde que estejam de comum acordo, deverão fazer o pedido através de ação judicial. O artigo 734 do Código de Processo Civil de 2015 criou a ação de alteração do regime de bens. Essa ação deverá ser proposta perante a Vara de Família e precisa da manifestação do Ministério Público. Como sabemos, são 4 os regimes de união civil no Brasil reconhecidos pela legislação brasileira: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, a separação total de bens e participação final nos aquestos. As pessoas que se casam com 70 anos ou mais, a Justiça lhes assegura o regime de separação obrigatória de bens. E para os menores de idade, estes precisam do suprimento, do consentimento, mas são situações específicas. No caso da separação obrigatória pela idade, maiores de 70 anos, não será possível a alteração, uma vez que não cessa a causa que justifique a mudança de regime. A segunda hipótese é quando os cônjuges é menor de idade, poderá haver mudança no regime de bens quando cessar o motivo da imposição da lei. Um exemplo de troca do regime de bens é quando um dos cônjuges não consegue administrar suas finanças pessoais adequadamente. Quando um deles é descontrolado com as despesas, o outro pode optar pela separação total de bens para preservar a sua parte do patrimônio sem prejudicar o casamento. Outra situação é quando uma das partes está participando de um inventário. Nesse caso, é obrigatório o casamento pelo regime de separação total de bens. Como disse, o trâmite do processo é todo judicial, mas depende da aceitação de um juiz. É preciso argumentar para o juiz justificando a troca de regime. Todo casamento é precedido de um pacto antinupcial, que é uma convenção matrimonial firmada pelos casais antes do casamento. Se as partes quiserem, podem fazer um regime diverso, utilizando parte de um regime com outro. Podem criar um regime próprio, mas certamente os 4 regimes previstos no Código Civil Brasileiro são bem abrangentes. As pessoas normalmente não veem o pacto antinupcial com bons olhos, porque pode gerar desconfiança entre as partes. Mas a mudança do regime de bens, apesar de não ser tão conhecida, é um processo normalmente simples. Mas, como disse, precisa haver o entendimento pelo juiz de que há motivo justo para a mudança. E é importante mencionar que essa mudança não tem efeito retroativo. Atualmente existe um projeto de lei tramitando no Senado Federal para que essa mudança, regime de bens, seja feita diretamente no cartório, sem a necessidade de processo judicial, mas ainda não foi definida. Espero ter nos ajudado com o tema, peço que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Assim serão notificados quando postar um vídeo novo. Até o próximo!